Salve, salve simpatia! Você está no Banana Market TV. Seja bem-vindo ao quarto episódio do Lendo para as Costureiras. Para você que caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é o Lendo para as Costureiras, vou pedir a gentileza para você voltar no primeiro episódio, para você dar uma escutadinha de leve ali. Nós falamos um pouco o que é o Lendo para as Costureiras e começamos abrindo o episódio falando sobre inspiração produtiva. O nosso segundo episódio vem com os 5 pilares que vão fazer você chegar até o sucesso. No terceiro episódio já começamos a falar sobre o primeiro pilar, que é sobre a positividade e otimismo. Tivemos que estender para mais um episódio porque ficou bem longo, né? Então fizemos a segunda parte do positivismo e otimismo. E agora estamos no quarto episódio, que é visão nítida e direção. Dentro desse tópico aqui vamos falar como você vai reconhecer a sua obra por completo, ou como você vai conseguir ter uma visão por completo de onde você quer chegar. Vamos ensinar você a imaginar a sua vitória. Vamos falar sobre o foco, que tem que ser incontestável, e vamos ensinar você a criar uma sinergia em torno de sua visão do futuro. Beleza? Então, fica ligado. Pega um papel, uma caneta, anota, porque agora vai vir só conteúdo de primeira. Beleza, minhas amigas costureiras? Então vamos começar o vídeo. Valendo! Tchau, tchau! Visão nítida e direção. Outro ponto importante para tornar-se foda e estabelecer uma crença forte no seu sucesso é ter de antemão uma visão nítida de onde você quer chegar. Para crer, é importante conseguir enxergar o seu objetivo se realizando. É fundamental ter uma visão muito clara daquilo que você quer. Você precisa saber para onde está indo, mesmo sem nunca ter estado lá. Ou seja, é preciso crer para ver. Quero dizer, é preciso antes crer para então ver acontecer. É preciso confiar para conquistar algo. Mais ainda do que crer, é preciso crer no seu mérito. Você precisa acreditar poderosamente que merece ter aquilo que busca, porque traçamos nosso futuro de acordo com os nossos méritos. Então, vamos lá. Primeiro, você precisa ter uma visão nítida de onde quer chegar. Precisa visualizar com o máximo de clareza e detalhes o lugar que quer conquistar. Quando você não tem uma visão de futuro, não consegue aguentar o presente, porque o presente perderá o significado. Se você não tiver ideia de para onde está indo, onde quer chegar, a vida é cheia de desafios, então você não vai passar pelas provações e dificuldades. Se você não souber para onde vai, o que deseja de verdade, e não imaginar como estará no futuro, vai acabar abrindo mão dos seus sonhos, porque vai achar que está se esforçando demais e que talvez não valha a pena continuar. Então, você tem, costureira, acreditar que o seu sonho pode ser realizado, tá? Então você tem que... Aonde você quer chegar? Como você vai fazer para chegar nisso? Quais são os caminhos? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar em mim? O que eu preciso ter? Aonde eu tenho que me fortalecer? Então, quando você começa a se questionar e você fala assim, não, o primeiro passo que eu vou dar vai ser em direção de começar a estudar. Vou começar a estudar. Você já começa a ver, bom, vou estudar o quê? Vou estudar administração de empresas, vou estudar gestão de pessoas, vou estudar um novo idioma, vou estudar vendas pela internet. Você tem que ter uma direção, você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma visão do que você quer fazer para chegar onde você realmente deseja, que é o seu sonho. No decorrer desse tempo, você tem que começar a olhar o que é preciso, quais são as mochilinhas de conteúdo, de qualidade que você quer colocar dentro, dessa sua jornada. Então é bastante importante você ter uma visão nítida da direção que você quer chegar para você estar mais próximo do seu sonho, tá? Aí assim, o Caio continua. Quando você não tem uma visão clara sobre o seu destino, a sua meta, a conquista que quer realizar, é muito fácil desistir. Então, repetindo novamente, quando você não tem uma visão clara sobre o seu destino, a sua meta, a conquista que quer realizar, é muito fácil desistir. E depois não adianta ficar se justificando, dizendo coisas como, puxa, eu sabia que pra mim não daria certo, eu sabia que não acontecia do jeito que eu queria. Então o Caio tá falando aqui pra você assim, se você não tem uma visão clara de onde você quer chegar, quando as coisas darem errado, você vai começar a reclamar, você fala, putz, eu sabia que não ia dar certo. Nasci pra tudo dar errado na minha vida. Mas não é isso. É uma questão de você ter uma direção. É questão de você ter uma visão. Uma visão que seja
palpável, uma visão assim que você consiga enxergar mesmo, que você vai depender do seu esforço. Se você fizer todo dia, acordar, ter uma rotina, focar naquilo, você vai conseguir, entendeu? Tem que ser uma coisa assim que seja possível para você, que seja um impossível, mas é possível você fazer se você entrar numa rotina, se você se regrar, se você for positivo, se você tiver uma visão e se você tiver uma direção, tá? Então isso é possível. Aí o Caio continua: pessoas desistem todos os dias de seus sonhos. Chamam isso de princípio da desistência. É como se fosse uma balança, quando o motivo de parar é maior que o motivo de continuar adiante, e aí você paralisa. Por isso existem pessoas que abrem mão dos seus sonhos com muita facilidade, porque não tem um motivo muito forte para continuar. Você tem que ter uma visão nítida do seu futuro, daquilo que você quer e por quê, pois ela funciona como combustível para a sua caminhada diária. Não ter um motivo bem definido não impede você de começar alguma coisa, mas ter esse motivo vai impedi-lo de desistir quando as coisas ficarem difíceis, né? Então, se você tem um bom motivo, tá? Se você tem um sonho, que você, quero ter um sonho de comprar minha casa, quero ter um sonho de ter meu ateliê, quero ter o meu sonho de ter um filho, você precisa ter uma força de vontade muito grande para você não desistir no meio do caminho, porque muita coisa vai aparecer para você aprender, se estruturar e você continuar em frente. Algumas pessoas entendem isso como fracasso, como tenho que desistir, mas essas coisas que aparecem no nosso caminho, elas aparecem para fortalecer a gente, para a gente conseguir enxergar mais o que a gente quer e perceber que não é tão fácil, que a gente vai ter que se aplicar bem mais para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Então, por isso que o Caio fala que é muito importante você ter uma visão nítida de onde você quer chegar, uma visão clara, sabe? Você precisa ter uma direção, é por aqui que eu vou. Então o Caio continua assim, ó: a visão nítida de para onde você está indo inspira também outras pessoas a terem suas próprias visões bem definidas. E as visões de todos se somam, levantando todo o time para um resultado ainda melhor. Há um conhecido provérbio africano que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Então, costureira, pensa nisso, tá? E aí o Caio continua: tenha uma visão clara de onde quer chegar, uma verdadeira paixão pelo que você busca e jamais temerá as contrariedades ou os desafios. Tenha uma visão que valha a pena perseguir e então caminhe todos os dias em direção ao futuro da realização. Aí ele continua, Caio: apenas por meio de uma visão nítida você terá a convicção de que seus sonhos se realizarão e assim conquistará aquilo que a maioria das pessoas considera impossível. E aí ele deixa em negrito, assim, ó, bem forte, assim, ó, põe aspas nisso, tá? Pega, anota isso, costureira, é bem importante. Tenha uma visão clara do que você quer e você será puxado por ela. Eu penso assim, costureira, quando você tá no caminho, vai existir coisas que vão te impedir, mas também vão existir coisas que vão te ajudar. É aquele lance que eu vou sempre estar falando assim pra você, costureira. As coisas estão nos detalhes. A partir do momento que você começar a se atentar, prestar atenção, você vai começar a ver as coisas diferente. Você vai começar a ver possibilidades. A sua direção, a sua visão, ela vai começar a te mostrar possibilidades e você vai estar mais atenta e você vai conseguir enxergar melhor os caminhos. E o fracasso você não vai encarar como se fosse um fracasso, você vai encarar como se fosse um aprendizado que vai estar te levando para o seu futuro. Ou seja, você terá a energia necessária para chegar até onde você quer. Beleza, minha amiga? Meu, eu acho que esse daqui é um dos papos assim bem cabeça que a gente pode ter, que é sobre visão, porque a visão é uma coisa assim que às vezes as coisas estão bem na nossa frente, assim, a gente não consegue ver porque a gente está olhando às vezes bem além. Quando você está olhando além, é interessante você visualizar. Mas você tem que lembrar que você tem que dar os primeiros passos. E os primeiros passos você tem que olhar bem mais próximo. Entendeu? Porque não adianta às vezes você também tá lá com a visão lá no futuro, sendo que os passos que você tem que dar agora no presente são os mais importantes. Então você tem que estar atenta com agora.
também. É legal você dar uma volta lá no futuro, dar uma olhada de como você quer chegar até, como você vai estar, sua casa, seu ateliê, sua conta bancária, tudo mais, a sua felicidade, a sua família. Mas é legal você voltar pro presente aqui para continuar os passos e os passos serem firmes, beleza? Então aí eu continuo assim, ó. Ao ter uma visão clara, ela vai puxá-lo. Você não precisará ser empurrado por ninguém. Você abrirá mão de feriados, de fim de semana, do seu sono sagrado e de coisas importantes para você. Mas saberá que isso será apenas por um determinado tempo, porque saberá que os sacrifícios temporários trazem recompensas permanentes. Então, por isso você tem que ver isso aqui, costureira. Se você está agora, né, quebrando a cabeça, sofrendo, você pode ter certeza que você vai valorizar quando você estiver bem. A sua história vai ser de referência, a sua história vai se tornar referência para outras pessoas. Entendeu? Então você tem que fazer esses sacrifícios temporários. Você tem que lembrar que, ó, é passageiro, é temporário isso. Não é para sempre. E com isso você está aprendendo, tá? E aí o Caio continua: sacrifícios devem ser feitos com prazer, porque eles são passaportes para grandes transformações. E nós sacrificamos com prazer quando temos a clareza do que queremos. Caso contrário, seria insuportável se sacrificar, porque nossas ações perdem completamente o sentido ou significado. Ok? Então você tem que saber às vezes por que você está acordando cedo. Você tem que saber por que você está lendo um livro. Você tem que estar sabendo aqui por que você está agora escutando esse áudio aqui que eu estou mandando para você. Porque você está aqui, ó, comigo nesse momento. Então você tem que pegar uma caneta, um papel, tá com o seu ouvido atento, assim, com os seus olhos atentos a tudo que está acontecendo, para você não desperdiçar o seu tempo. Porque a coisa mais importante e mais valiosa que nós temos aqui no nosso planeta Terra é o tempo. E esse tempo ele não volta, tá? Então às vezes quando você está trabalhando, você está vendendo o seu tempo para sua empresa, você está vendendo o seu tempo para alguma coisa, você tem que estar ciente que ele não volta mais. Então por isso que é importante você trabalhar para você, porque aí você não perde tempo. Você consegue fazer as coisas para você e aí você se dedica maior tempo possível para suas coisas e para você, tá? Isso é só um adendo. E aí a gente continua assim, minhas amigas, ó. Talvez você queira me perguntar agora, como eu posso ter uma visão clara do que realmente quero? A melhor forma, a que mais funciona comigo, é colocar em um papel e escrever cada uma das coisas que você considera importante. Isso fará com que você defina melhor e sofistique suas metas. Mas ainda vai dar a você o poder da clareza. E quando você tem o poder da clareza, ela puxa na direção da realização dos seus sonhos. O sonho é seu e só você sabe o quanto ele vale a pena. Lembre-se, ninguém está nem aí para os seus problemas. Costureira, isso é muito importante você saber. O sonho é só seu. Quem vai estar te carregando no máximo é a sua fé e naquilo que você acredita, na sua positividade, tá? Que foi nosso segundo episódio. É muito importante ser positiva. Por isso que esses são os 5 pilares, tá ok? E aí, a gente começa a abrir mais um tópico aqui que chama assim, ó, reconheça sua obra por completo. Aí o Caio começa a dizer assim, ó, visualizar a dimensão total da sua obra, completa e detalhada, mostrando onde você quer chegar e o futuro que quer construir. É uma ferramenta fundamental para o seu sucesso. Aí ele chega assim, ó, por que é fundamental isso aqui, ó, para você? É toda essa conversa que eu tô falando aqui, ó, costureira. Não adianta você chegar e falar assim, eu quero ganhar dinheiro e quero ficar super rica, super bem de vida. Tal, o universo vai entender que você quer ficar super rica, super bem de vida. Ele pode te mandar isso daí, ó, em parcelas pra vida toda, pequenininha. E quando você vai ver assim, você tinha um montante que te deixou rica e você só passou pelas suas mãos. Então, quando o Caio aqui fala detalhada, você tem que saber o que você quer realmente, tá? Ó, eu quero ser uma costureira de mão cheia, quero que meu ateliê seja um ateliê limpo, impecável, onde as pessoas venham frequentar, se sintam bem, onde eu consiga contratar pessoas inteligentes que vão somar para o meu crescimento, que vão ser pessoas boas para minha vida, que vou poder retribuir pagando super bem essa pessoa. O lugar que eu quero vai ser um lugar limpo, arejado, grande.
eu vou estudar, eu vou começar a pegar o meu livro, eu vou começar a anotar todas as informações que são necessárias para quando alguém tiver uma dúvida relacionada àquilo que eu sei sobre costura, eu saber explicar de uma forma nítida para aquela pessoa. Então, quando você fala em detalhar, não é somente pedir, é você saber realmente o que você quer. Para quando você fechar os olhos, você tá assim no lugar que você detalhou, você consegue falar como é aquele ambiente. Você consegue se bobear assim até sentir o cheiro, fala assim, meu, e o cheiro que vai ter lá dentro é um cheiro de lavanda, um cheiro de mato molhado pela manhã, sabe? Ou um cheiro de café sendo feito, sabe? Pela manhã, quando eu tô abrindo o meu ateliê, saca? Então você tem que ter todos esses detalhes para você, quando você tiver lá no seu futuro, você saber que alguma coisa assim que você está pensando na sua cabeça te espera lá. Então você tem que detalhar, você tem que falar, você tem que ter, porque as palavras, você tem que entender que as palavras, elas têm poder. O seu positivismo, ele tem poder, a sua visão tem poder, a sua visão clara tem poder, tá? Tudo isso tem poder. E aí o Caio, ele conta uma história aqui, ó, que para você ter uma noção de visão, tá? E aí ele começa a história assim, ó. 2 pedreiros trabalhavam em uma mesma obra, construindo um novo templo. Perguntaram a um deles: "O que você faz no seu trabalho?" O homem prontamente respondeu: "Coloco tijolo em cima de tijolo e o cimento no meio, até dar a altura certa da parede." Repetiram a mesma pergunta ao outro pedreiro, e ele então respondeu: "Estou construindo uma catedral." Veja que diferença incrível. Um pedreiro só enxergava o básico da construção. O outro enxergava a obra final. Perceba quanta nobreza existe na visão do segundo pedreiro, que podia compreender a grandeza com qual estava contribuindo. Procure perceber a carga emocional incrível que está embutida na expressão: "Estou construindo uma catedral." Estou construindo uma catedral. Costureira, é a mesma coisa de falar assim, ó. Você tem uma lojinha, ou você tem uma fábrica, ou você tem uma empresa, sabe? Ou você tem, sabe, eu costuro lá em casa, num quartinho. Ou você tem uma empresa que é na sua casa, uma potência, sabe? Tudo é do jeito que você vê as coisas. Se você vê a sua casa, o seu trabalho sendo mediano, ele vai ser mediano. Se você vê o seu trabalho como trabalho nobre, grande, bonito, que ajuda as pessoas, que soma na vida das pessoas, que vai fazer uma diferença da vida das pessoas, que deixa as pessoas mais bonitas, que deixa as pessoas mais confiantes, você está no caminho certo, tá? Agora, se você pensa que o seu trabalho é apenas um trabalho, que você é uma simples costureira, você é igual aquele pedreiro que só estava pegando tijolo, colocando cimento no meio e colocando mais um tijolo, construindo simplesmente uma parede. Ou você é aquele outro pedreiro que estava construindo simplesmente uma catedral. É simples. Você tem que ver que as palavras e como você vê o mundo é como as pessoas vão te enxergar também. Tá bom? Então, costureira, agora a gente vai partir para uma coisa assim que é bem importante você tá fazendo, tá? E aí o Caio disse aqui, ó. É importante sempre você estar visualizando, que você conheça muito bem a sua obra, saiba por que você faz e o que te faz fazer aquilo, e qual é o impacto que você quer deixar no mundo, sabe? O que você quer ganhar com isso? Qual é a diferença que você quer fazer à sua volta com aquilo que você está construindo? E qual é a marca que você quer eternizar? E qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos e netos? E o que você quer construir para durar além da sua própria vida, tá? Se você se perder um pouco, volta novamente nisso que eu te falei para você entender as perguntas que eu fiz, que essas perguntas, elas são muito importantes, porque elas vão te dar uma direção. Você respondendo isso, você vai ter uma direção. Por isso que eu te falo que é importante ter um papel, uma caneta, para você anotar, para você saber para onde você quer ir, tá? Aí, ó, o Caio continua falando assim: as 2 coisas mais incríveis que Deus nos deu foram, primeiro, saber que vamos morrer, e a segunda é não saber quando. Isso eu acho assim que é fantástico. Eu acho que isso aí resume uma porção de coisas que a gente, né, vive assim, sabe? As 2 coisas mais incríveis que Deus nos deu foram, primeiramente, saber que vamos morrer. A gente não sabe quando a gente vai morrer, mas a gente sabe que um dia vai morrer. Então a gente tem que fazer o máximo que a gente pode, porque o nosso dia de morte pode ser hoje, pode ser amanhã, entendeu? Fora que tem gente que está viva, mas já está morta porque já desistiu de tudo também.
Então, não desista, tá? Enquanto tiver sopro em você, então, enquanto você estiver aí de pé, vem com a gente, meu. Senta, escuta um áudio aqui, esse livro aqui é bastante importante, vai fazer uma diferença na sua vida tremenda, tá? E aí a gente parte para um novo tópico e último, porque esse vídeo, áudio tá ficando muito longo e a gente vai ter que fazer a mesma coisa, vamos ter que trazer um próximo episódio, tá? Eu não gostaria de estar fazendo isso porque eu queria estar tudo resumindo aqui para você, mas como eu tenho que dar um ponto de vista também, então acaba ficando um pouco mais longo. Vamos continuar. Imagine a vitória. Você tem que imaginar a vitória. Aí o Caio começa a falar: a maioria das pessoas, em vez de imaginar a prosperidade, é extremamente eficiente em pensar apenas nos desafios que vai encontrar ao longo de sua trajetória. Em vez de se ocupar em realizar o trabalho necessário, é mestre em se preocupar, com o gosto de dizer preocupar. Para mim, a definição de preocupação é a má utilização da imaginação. Ou seja, quando você está preocupado, muitas vezes a coisa assim não é tão grave quanto você acha que é e você está preocupado demais. Então o pré-ocupado, você preocupa a sua cabeça com alguma coisa que pode ser tanto positiva ou negativa. A pré-ocupação, você determina. Nesse caso aqui, a gente está falando da preocupação de coisas negativas na sua cabeça, de coisas que não vão te levar para frente, de coisas que não fazem você pensar bem, que é aí que entra o positivo, sabe? Então a preocupação também te cega. A preocupação ela te tira a visão das coisas que estão na sua frente, que são os detalhes que você não pode perder. Entendeu? Então a preocupação ela tem que ser eliminada e ser vista e colocar no lugar da preocupação positivismo, otimismo. É aí que entra o positivismo e o otimismo. Entendeu? Quando você começa a imaginar a sua vitória, você começa a agir de uma maneira positiva. Você começa a ver as coisas de uma maneira melhor. Você começa a ficar mais confiante, você consegue ficar mais feliz, você consegue fazer com que o seu corpo atraia mais energias positivas, você entra em contato com as coisas boas do universo e ele te devolve muita coisa boa, tá? Porque o negativo é a mesma coisa. Quando você começa a pensar coisas negativas, você sente dor de estômago, dor de cabeça, atrai coisas ruins, acaba esquecendo coisas importantes, fica cego para as soluções. Então, por isso que é necessário você ocupar até mesmo a sua visão, a sua direção, ela tem que estar nítida mesmo, ela tem que estar clara, você tem que saber para onde você está indo, porque se acontecer alguma coisa que queira tirar você da direção, você vai ver que aquilo é só um obstáculo para te fortalecer para as próximas coisas que vão vir. Você tem que ver sempre dessa forma. Amigas costureiras, essa foi uma parte, tá, sobre visão nítida e direção. Vamos ter que continuar no próximo vídeo áudio, né, falando sobre foco incontestável, que a gente não falou ainda, e criando sinergia em torno de sua visão de futuro, tá? Porque esse vídeo áudio aqui ele já ficou muito longo e eu sei que, né, é legal a gente fazer uma coisa assim um pouquinho dentro dos nossos prazos iguais que a gente tem para os outros vídeos. Beleza? Então, te vejo na próxima. Beijo!